Nesse final de semana, o IFE Campus cedia o quarto encontro de estudantes de escolas técnicas da região Sudeste. Aqui, Rafael Almeida, que é da Coordenação Nacional da Federação dos Estudantes do Ensino Técnico. Isso. Rafael, bom dia. Qual vai ser a programação que vai acontecer no IFE nesse final de semana? Bom dia. Os polos fundamentais, na verdade, vai ser sábado e domingo, pegando os 2 dias quase que por completo, só domingo acaba às 19 horas, e esse encontro vai abordar 2 questões fundamentais, e os 2 pilares fundamentais do encontro serão Em Busca de Futuro, Juventude Vai a Jus, para tratar do que significou a jornada de junho para a juventude, de mostrar o que de fato mostrou e o que isso significa para a sociedade brasileira, tanto a sociedade civil organizada, como a sociedade, quanto o povo brasileiro que pega o transporte lotado, o transporte público de má qualidade, o hospital público sucateado, a escola pública sem professor. O que significou isso frente a nossas novas demandas. E também outro pilar fundamental do encontro vai ser a escola técnica e o coração econômico do país, porque falam toda hora pra gente, isso é amassado, mastigado, toda hora pelo Jornal Nacional, pela grande mídia, veiculado por aí, que o Brasil é a 6ª maior economia do mundo, que não deixa de ser uma verdade, mas é a 6ª maior economia do mundo para os ricos. Para a maior parte da população, para os 10 milhões de analfabetos, para os 30 milhões de analfabetos funcionais, para os outros 8 milhões de brasileiros sem casa, essa riqueza não existe. Para os estudantes das escolas técnicas públicas, particulares, das FAETEC, dos institutos federais, essa riqueza é inexistente, porque a gente não tem professor, a gente não tem laboratório, a gente falta estrutura para a gente poder concluir e findar o nosso curso. Então, a gente vai ter esse pilar para debater, olha, riqueza para quem? A quem está pertencendo hoje a riqueza brasileira? E o debate de petróleo, debate de investimento público, ele entra como um dos pilares fundamentais também da discussão de investimento, financiamento do encontro. Vai ser abordado a conjuntura, como geral, crise econômica do sistema capitalista, o que isso gera, o que isso gerou, da onde que vem, quais serão suas consequências. Vão ter também mesas de opressões sobre a liberdade religiosa, direito das mulheres nas escolas técnicas, que são, em sua maioria, muito reprimidas no curso industrial. Você entra numa sala de mecânica, eletromecânica, mecatrônica, majoritariamente homens que são formados nessas turmas, então a gente vai fazer um debate sobre isso, sobre o movimento LGBT, o movimento negro. Também vão ter debates sobre a universidade e escola técnica, qual a contradição que há, porque muito professor entra na sala de aula, muito pedagogo, muito diretor entra em sala de aula e fala que o estudante da escola técnica tem que ir para o mercado de trabalho, não tem que se formar na universidade. E a gente fala que isso é mentira, tem que se formar na universidade, porque o período que o jovem, o período na vida da pessoa que ela mais busca aprender, a estudar, se formar, é na juventude, porque sobra tempo. Depois dos 25 anos, 20 anos até os 50, a pessoa se propõe apenas a trabalhar, porque é desgastante as 8 horas de trabalho, ainda tem que chegar em casa e cuidar do filho, enfim. Então o momento mais propício de se estudar é na juventude. Então a gente tem que entender isso, e o professor também, alguns professores, alguns poucos, falam isso. Então a gente vai fazer um debate direcionado a isso, debate sobre meio ambiente, luta dos povos, o que está significando hoje a empresa do Eike Batista e de outros empresários estarem destruindo as montanhas e morros de Minas Gerais na busca de minério, e também o que está significando eles nas praias brasileiras na busca de minério e prata. O que está significando isso? O que está significando hoje Belo Monte, o novo Código Florestal e a luta dos povos originários, como os indígenas, os quilombolas, os camponeses. Então a gente vai fazer um debate nesse sentido. Eu queria só te interrompendo, desculpa, que você falasse um pouquinho mais sobre esse debate específico em relação aos leilões de blocos de petróleo. A gente tem um entendimento de que hoje, para saciar a necessidade de educação do povo brasileiro, é importante ter mais escola, mais professor, mais laboratório, mais estrutura de sala de aula. Acabou de sair um relatório do TCU, inclusive um relatório fantástico, que revela que hoje, para atender a demanda de estudantes que não estudam, seria necessário abrir mais 8.000 salas de aulas, com cada um com 40 estudantes dentro. Então aí a gente vê o déficit e o quanto que a gente tem que avançar. E no capitalismo, não chove professor, não cai do céu laboratório, não cai do céu sala de aula toda equipada, estruturada. E também não cai do céu professor com plano de carreira estruturado. Precisa de ter dinheiro.
E hoje, o dinheiro que a gente, na verdade, o apontamento que a gente faz de financeiro é de que é preciso parar os leilões do petróleo para pegar esse dinheiro, estatizar a Petrobras, pegar esse dinheiro que vai ser produzido com os blocos, com gás natural, e que seja investido também nas áreas sociais. E parar com o leilão. Isso é fundamental. Não só pela questão de investimento, mas é questão de soberania. É questão de entendimento que a riqueza deve ser para o povo brasileiro. Os países europeus, eles já roubaram toda a nossa riqueza. Foi assim com o pau-brasil, foi assim com a cana-de-açúcar, foi assim com a prata, com o ouro, foi assim com uma série de riquezas naturais. Hoje exploram os trabalhadores e carregam e invadem países no mundo inteiro na busca de petróleo. Então a gente tem que parar e avaliar qual a importância que isso tem na sociedade. E o petróleo hoje é a moeda fundamental que move mundos. Então a gente não pode entregar nosso petróleo, a gente não pode abrir mão dessa riqueza natural, a gente não pode abrir mão da soberania nacional e de que isso aí vai significar também para o nosso povo. E dentro desse debate, como é que vai ser essa programação? Quem é que vai participar? Isso. Vai ter o Sindipetro NF, vai estar presente na mesa de conjuntura, que é a luta da juventude, a juventude na rua quer construir um novo Brasil. Vai estar nessa mesa de conjuntura, fazendo toda essa avaliação, como eu falei, da questão da corrupção que há dentro do leilão do petróleo, porque isso sim é corrupção. Pegar a riqueza do povo brasileiro e entregar de mão beijada para os principais empresários do mundo, isso sim é corrupção. Então vai ter uma mesa, o Sindipetro NF vai estar representado e também vai ter um ato político contra o leilão do petróleo, que aí vai estar presente o Sindipetro NF, fizemos também um convite para o Sindipetro Caxias, também para o Sindipetro RJ, estarem presentes para denunciar, colocar em suas posições sobre toda essa situação do leilão, da entrega do patrimônio nacional, sobre o que significa essa campanha que a Folha de São Paulo, a Veja, o Jornal Globo fizeram sobre a Petrobras nos últimos meses, na verdade, de que fala que a Petrobras está falida, que a Petrobras não tem dinheiro, que a Petrobras está sucateada. Então, em que sentido isso se engloba? Então a gente vai tocar o debate nesse sentido. E a gente deixa convite para todo mundo participar, para todo mundo ir colocar sua posição sobre essa questão. A FENET, ela trata a questão do leilão do petróleo, assim como a necessidade de democratizar a mídia, assim como a necessidade de parar de pagar a dívida pública, como uma das coisas fundamentais hoje da luta da juventude. Para a gente poder ficar no 0 a 0 e falar, agora vamos debater aqui de fato o que a gente está pretendendo para o Brasil. Então, todos os atos que sempre tem contra o leilão, em defesa da soberania nacional, a gente está marcando presença. A gente foi a organização estudantil que mais mobilizou para o último ato no Hotel Royal, lá ali em São Conrado, no Rio de Janeiro, onde foi a 11ª rodada de leilão. Então a gente quer deixar aqui inclusive um recado para a ANP, para os grandes empresários, seja lá para quem for participar do leilão, que coloque uma porta de aço, uma porta muito forte, coloque muita segurança, muito policial, porque a gente está indo com o clima de derrubar a porta e parar aquele leilão. A gente não vai admitir que mais nenhuma gota de petróleo brasileiro seja entregue para as multinacionais. A gente está na disposição, e a gente já está fazendo isso, de construir grandes seminários de meio ambiente, grandes seminários da soberania nacional, grandes seminários de recursos naturais, de energia, com a perspectiva e intuito de debater privatização das hidrelétricas, dos portos e, fundamentalmente, a questão do petróleo. Então, em relação a essa discussão agora do final de semana no IFE, vai ser a que horas a entrada é franca? Enfim, isso. Como é que funciona? O encontro ele vai ser das 9 às 20 horas, onde vai se enfindar com ato político contra o leilão do petróleo. O credenciamento custa R$30 e tem direito a café da manhã, almoço e janta, material do encontro, porque a nossa perspectiva de movimento estudantil é uma perspectiva que, na verdade, não vem inovar, mas vem relembrar o movimento estudantil que era aquele que derrubou a ditadura militar, foi aquele que derrubou o Collor, que é aquela da politização diária e cotidiana de cada base, de cada grêmio estudantil. Então a gente vai garantir o material do encontro, que é a pastinha, a caneta e tudo mais, e vai também disponibilizar o caderno para estudo, o caderno para tese, para a gente poder começar a discutir educação técnica de um patamar diferente. Chega de só ficar falando daquela coisa rebaixada, aquela discussão que acaba não se fundamenta.
Então a gente está disposto a criar uma nova perspectiva de movimento estudantil. E sempre trabalhando junto do sindicato, hoje a escola técnica forma os principais quadros para a produção. E daqui o sonho, tenho certeza, que dos estudantes do IF Campus, IF Macaé, do IFRJ, hoje está trabalhando na Petrobras, que é uma empresa estatal. E o Sindipetro hoje vem cumprindo muito bem esse papel de denunciar o leilão, construir grandes lutas, e a gente pretende estar junto nessas mobilizações sempre que for possível. Ok, muito obrigado. Conversamos com o Rafael Almeida, ele que é da Coordenação Nacional da Federação dos Estudantes do Ensino Técnico. Ele falou sobre o encontro dos estudantes da região Sudeste que acontece nesse final de semana no IF Campus, e dentro dessa programação vai acontecer uma discussão sobre os leilões dos blocos de petróleo. Até a próxima!